Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, claros internautas do canal Raiz da Inovação. Hoje estamos aqui mais um dia para fazer a gravação do nosso vídeo em que falaremos sobre cuidados a ter quando for construir o carro. Temos aqui 10 dicas de ouro para você. Vamos a isso. Então, como podemos cá observar no nosso slide, a primeira dica temos consideração em relação ao peso do carro. Estamos a falar o quê? Que o material que nós vamos usar como suporte das outras partes, como a placa de teste, o motor e todas as outras partes do nosso carro, deve ser o mais leve possível. Não estamos a falar que não deve ser consistente, mas deve ser o mais leve possível, de modo que o carro não fica muito pesado, pois isso pode influenciar na nossa velocidade. Vamos usar plástico, aquelas madeiras contra-placado leve, que seria uma boa ideia para o nosso carro. E a segunda dica temos aí que devemos nos certificar de quê? Devemos nos certificar que tem condutividade no nosso circuito, né? No nosso circuito. E como temos dois pontos também aqui importantes, ainda falando sobre a condutividade, é o quê? Temos aqui dois pontos. O primeiro ponto é que após nós fazer a interligação dos nossos condutores, vamos certificar que tem condutividade, não é? Vamos certificar usando o multímetro, tal como é espelhado aqui nessa nossa primeira imagem. E ainda temos também aqui de salientar que após certificarmos que está tudo bem ligadinho, sem nenhum erro, o que é que nós vamos fazer? É uma opção colocar cola, fita adesiva por cima dos condutores, de modo que eles estejam bem coladinho e não tenhamos nenhum subsalto, certo? Vamos continuar. Temos aqui a nossa terceira dica, é que nós devemos usar o menor número possível de quê? O menor número possível de condutores. Como podemos ver espelhado aqui na nossa primeira imagem também, na nossa primeira imagem acima à esquerda, como podemos espelhar, para ligar um LED usou-se N condutores, estamos a falar de 3 condutores. Já aqui na nossa outra imagem, essa é a nossa primeira imagem, já aqui na nossa outra imagem podemos ver que usou-se apenas um condutor para ligar o LED. Então devemos fazer essa derivação da nossa placa, de modo que tenhamos o menor condutor possível, certo? E aqui na nossa outra dica é que quando nós estiver a descarnar os condutores, nós não podemos descarnar ele de modo que o metal fica à vista, certo? Isso pode causar interferência no nosso circuito. O ideal é que fica como está aqui na nossa segunda imagem, em que o condutor está bem acoplado, certo? Vamos partir para a nossa outra dica. Nesse caso, a quinta dica é que todas as entradas e saídas devem estar em pull-up ou pull-down, de modo que garantimos que apenas o nível lógico que vai sair naquela porta ou entrar naquela porta é que nós verificamos. Se não, pode ter alguma interferência no circuito e o circuito não funcionar bem. A outra dica, que é a sexta dica, é o quê? É que não devemos se importar apenas com a tensão. Devemos se importar com a corrente também de alimentação dos nossos motores. Por quê? Porque os motores, para uma boa funcionalidade deles, não se põe em causa apenas a tensão. Também devemos pôr em causa o quê? A corrente. E aqui de frisar que fontes em séries, não vamos ter aí aumento ou acréscimo do que? Na tensão. Já fontes em paralelo, vamos ter acréscimo na corrente. Como podemos ver espelhado também nessas duas imagens, temos aqui um circuito e vamos ter acréscimo de quê? Na nossa tensão. Já aqui na segunda imagem temos fonte em paralelo, em que teremos acréscimo quê? Acréscimo na nossa corrente. Vamos avançar aqui para a sétima dica, é que devemos levar muito em conta também a tensão de alimentação dos nossos quê? Dos nossos HTs, em caso de não estiver a usar os HT. Por quê? Porque quando nós estiver a dimensionar o nosso circuito, nós levamos em consideração essas duas imagens que estamos a ver aqui, as curvas características de
da frequência de oscilação dos nossos HT, de modo que nós saibamos qual é o resistor certo que vamos usar nos nossos HTs. Então, caso você altere essa tensão, você estará a alterar também, estará a alterar a frequência que você vai trabalhar com ele. Então, isso também pode causar mau funcionamento no teu circuito. Como podemos ver, aqui temos as curvas características do HT12E, como podemos ver. Normalmente usamos 5 volts, seguimos aqui os 5 volts até a frequência que nós queremos, e aí nós vamos ter o quê? O resistor aqui à esquerda que nós queremos usar. O mesmo acontece com HT12D. Seguimos aqui a tensão até a frequência, aí teremos aí os nossos resistores que nós vamos usar para o nosso circuito. E a oitava dica também que nós temos aqui é que nós não devemos deixar o nosso circuito ligado quando nós não estamos a usar. Por que não devemos fazer isso? Se nós deixar ele ligado, as pilhas podem desgastar e fazer com que o nosso circuito depois não funcione conforme devia funcionar, certo? Entrando aqui para a nossa nona dica. A nossa nona dica é em relação aos HTs. Primeiro devemos saber o quê? Que os HTs são codificadores seriais, ou seja, eles garantem com que a nossa informação viaje com segurança, pois se nós fizéssemos, por exemplo, uma transmissão da nossa informação só assim, naturalmente, ela teria a possibilidade de alguém, por exemplo, acessar ou modificar ao longo do percurso, mas quando nós fizemos a codificação, a imagem vai já segura, e a HT12D ele vai fazer a decodificação, né? O HT12E faz a codificação e o 12D faz a decodificação. É importante também saber que o HT12D é baixo ativo. Então, normalmente nós usamos uma porta NOT depois do HT12D, de modo que ele inverte o quê? Inverte o nível lógico que vai sair de lá de baixo para alto, de modo que nós usemos normalmente como usamos qualquer outro circuito. E outra dica também importante em relação ao tipo de comunicação, elas normalmente são com fio ou sem fio, né? E nós estamos aqui a falar mesmo da comunicação sem fio. E é importante aqui dizer o quê? Que temos a comunicação infravermelho e a comunicação por módulos RX e TX, certo? Mas além dessas duas ainda temos por comunicação com, com, com LDR e tantas outras formas de comunicação sem fio, mas estamos aqui a falar desses dois tipos de comunicação, com módulo TX e com infravermelho. Qual delas usar? Para um carro, o ideal seria usar o módulo TX e RX, mas também uma boa experiência usar infravermelho, só que ela é um tipo de comunicação que deve ser direcionada. Caso nós saímos um pouquinho da direção certa para nós poder comunicar com o receptor, ele pode perder a comunicação. Essa é uma das grandes vantagens que nós temos aí na comunicação por infravermelho. Já na comunicação com módulos, nós temos já um diagrama de radiação das nossas antenas maior e consegue ir um pouquinho além dos obstáculos, certo? E também é importante aqui dizer que nas antenas nós devemos alimentar com tensão certa. Devemos olhar bem nos datasheets e vamos ver que o emissor e o receptor têm tensões diferentes. Quando eu digo tensões diferentes, estou a me referir ao quê? Não que necessariamente devemos alimentar só com 5 volts. Quanto maior for a tensão, maior vai ser também a distância que nós vamos ter de alcance no nosso quê? Entre o nosso emissor e receptor. Então é muito importante levar em conta isso quando nós estamos a fazer o nosso carro. Muito obrigado por ter nos assistido do princípio até o fim. Chegamos aqui ao fim do nosso vídeo. Esperemos que tenhamos mais oportunidade de estarmos juntos. Siga-nos nas nossas páginas do Facebook, Instagram. Também já estamos no TikTok. Siga-nos e
Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo que cá nós vamos gravar e deixa like aí pro vídeo.